E agora vamos ao ponto central, que é o que motivou a criação desse papo, desse ponto de encontro. O Rio de Janeiro pode contribuir muito com o automobilismo, voltando a ter os holofotes. Como eu falei no início, São Paulo assumiu uma postura de capital do automobilismo, não só aqui no Brasil, como em volta também, né? A gente teve o WEC voltando, a gente tem Fórmula E, a gente tem Fórmula 1, a Stock Car, que é uma das principais categorias da América do Sul, correndo várias vezes lá ao ano, Copa Truck e tantas outras, Porsche Cup e etc. E eu falando, a gente tem que falar de política, né? Que a gente está no momento que o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, que era prefeito quando fechou o autódromo, finalmente ele se rendeu ao automobilismo, né? Durante anos, ele foi uma pessoa que nós, amantes do automobilismo, víamos como o inimigo da nossa paixão, do nosso amor. Há 2 anos teve uma corrida da Stock no autódromo, que enquanto tá rolando a corrida no autódromo, ele tá no Twitter criticando a categoria. No Galeão, né? No Galeão. Sim, eu falei, sim. Perdão, no aeroporto do Galeão. Sim, Falei no aeroporto do Galeão, sim. E o Eduardo Paes, tanto que o Kaká se revolta, pega o microfone, faz um... E agora, assim, como uma surpresa... O Kaká não, o Kaká. O Kaká Bueno. O Kaká Bueno pegou o microfone lá, fez um discurso, porque a corrida rolando, uma corrida que marcou, primeira vez no Brasil que tem uma competição num aeroporto. E agora, né, nos 45 do segundo tempo desse terceiro mandato dele, a gente está vendo ele abraçando a ideia do Carlos Caiado, que é um político, um vereador, presidente da Câmara de Vereadores, que está desde o início do movimento pro autódromo, lutando por esse novo espaço aqui no Rio de Janeiro. E agora eu acho que a gente não erra em falar que vai sair do papel esse autódromo, né? Queria saber de vocês, principalmente João e Campite, que estão muito ligados nesses movimentos. Campite, começa você, Campite. Cara, vamos lá. Desde o começo, desde o final do autódromo, né, em 2012, nós sempre falamos, todo mundo que gostava do automobilismo de uma maneira geral, cada um corria atrás a seu modo. E aí, quando o Caiado e o falecido Antônio Carlos Marinho, que foi por muitos anos da Federação de Automobilismo do Rio de Janeiro, sentaram-se e falaram, pô, não adianta todo mundo ficar atirando cada um para o seu lado e todo mundo tentar resolver. Se nós unirmos essas forças, foi quando surgiu o movimento pro autódromo. Então, a gente conseguiu conciliar do pega de rua a categoria mais legal do automobilismo nacional. Então, nós temos hoje cartas de intenção e de apoio de diversas entidades, empresas, e aí eu ficaria citando nomes, seria injusto aqui, mas de grandes empresas. A própria Stock Car, a gente mandou o Fabinho, que é um dos nossos colegas do Movimento Pro Autódromo, ele pegou depoimentos de todos os pilotos, isso está lá no Instagram, que a gente tem o Instagram do Movimento Pro Autódromo. E aí, assim, passou a fazer sentido. E o pessoal até comenta, mas agora o Eduardo Paes, aos 45 do segundo tempo, é um movimento eleitoreiro. Pô, pra gente não interessa. Não interessa. Interessa que tenha um autódromo. E um dos caras que a gente tira o chapéu, literalmente, e eu posso falar isso há 12 anos, ele tá ali do lado, é o Carlos Caiado. Ele nunca deixou a peteca cair. Então sempre tentou, em diferentes gestões, né? A gente teve gestão do Eduardo Paes, depois veio o Crivella, a gente também tentou, porque lá atrás, por uma opção do próprio Eduardo, seria em Deodoro. Aí depois o Crivella abraçou Deodoro, aí depois o Eduardo Paes voltou, não quer mais Deodoro, vamos arrumar outro lugar. O Caiado conseguiu viabilizar. E é uma coisa muito importante, e muita gente talvez até desconheça e fale mal de um autódromo no Rio de Janeiro. Mas é que a grana que vai fazer esse autódromo não é uma grana pública. Então isso daí eu acho que é o mais importante, porque todo mundo quando você fala, poxa, mas a prefeitura tem a educação, a saúde para cuidar e tal. Beleza, mas eles conseguiram viabilizar, fazer uma fórmula que vai trazer empresas de fora, inclusive, e vão colocar o Rio de Janeiro novamente na mídia, não só do automobilismo, não só nacional,
como a mídia mundial. No nossa apresentação na Câmara Municipal, nós falamos isso. A gente tem tranquilamente chances de colocar o Rio de Janeiro na mídia mundial a cada 4 meses. Sim. Com 4 grandes provas, ou com 3 grandes provas, porque a prova tem um pré, a duração dela, e tem o pós, as batidas lá, a resenha que aquilo rola, né, que acontece. Então, se a gente trouxer uma Fórmula 1, uma WEC, um Mundial de Moto, uma Fórmula Indy, só que rapidinho a gente já completou 4. Campite, só interrompendo, o nosso autódromo, se não me engano, foi só o nosso em Indianápolis que receberam Fórmula Indy, MotoGP e Fórmula 1. Exatamente, com as devidas homologações. Não é? Então isso aí, a projeção que isso dá para a nossa cidade, né? Para o nosso país também. Né? Então a ideia é realmente voltar a trazer. E eu acho que o Eduardo entendeu isso, porque o Rio de Janeiro não pode ser Carnaval e Ano Novo. O Rio de Janeiro tem que ter turismo. Cara, a gente pega cidades horríveis aí no mundo que vivem de turismo. Então, assim, o Rio de Janeiro tem um potencial gigante, a natureza. Você fala com qualquer piloto de cada categoria, vocês podem até falar melhor do que eu, Fórmula 1, Fórmula Indy, os caras gostam. O cara faz a Fórmula 1 em São Paulo e vem passar uma semana depois no Rio. Eu lembro... Particularmente esporte motor no hemisfério norte, eles não podem correr mais ou menos entre outubro e março, que é quando aí a gente pode. Então a gente tem esse, né, o contra a calendário do nosso hemisfério aqui e do nosso verão, que a gente pode fazer muita coisa quando existe uma demanda reprimida em quem manda, né, no esporte motor, em quem tem o dinheiro. A própria Fórmula 1 e equipes do Mundial de Moto nos anos 80, final dos anos 70, 80, 90, vinham fazer os testes aqui no Brasil. Porque lá na Europa, algumas iam para a África, outras vinham aqui para o Brasil. Porque lá na Europa está muito frio, então eles não têm como fazer. E eu acho que, isso que o Campite está dizendo, quer dizer, o Rio de Janeiro pode ter evento o ano inteiro com o automobilismo, e a gente já tem toda a infraestrutura que sobrou da Olimpíada, os hotéis todos, já está tudo aí, só aproveitar. E pensando até que essa mudança de opinião do Eduardo Paes é justamente pela questão turística. Porque o Eduardo Paes, a gente que é aqui do Rio, a gente sabe que ele não quer ficar atrás de nenhuma outra cidade. E eu acho que depois de ver todo esse movimento, depois de ele acompanhar todo esse movimento, a cada ano uma nova categoria anuncia que está em São Paulo, ele entendeu, poxa, caramba, é o que você disse. Com o automobilismo aqui no Rio, eu vou movimentar o turismo da cidade o ano inteiro. É uma alavanca. É uma alavanca. Não vai ficar dependendo, não vai ficar na muleta de carnaval ou uma Madonna, ou, sabe? Vai ter ali uma agenda que pode trazer essa movimentação, trazer a imprensa, todo mundo olhando para o Rio de Janeiro o ano inteiro. E só abrir um parêntese rápido, que nesse ponto eu entendo e apoio a localização. Porque Guaratiba, que é onde está sendo pleiteado, né? Está praticamente, aí a gente está caminhando para assinatura, que é o ato do prefeito em assinar, porque já passou na Câmara Municipal. Ela tem todo o suporte da rede hoteleira que serviu às Olimpíadas na Barra da Tijuca. Então, assim, você está na Avenida das Américas a uma reta. E a localização desse terreno, se você botar no Google Maps hoje, já tem o PIN lá, novo autódromo do Rio de Janeiro, fica fácil para todo mundo ver. Tá ali na cara do gol. Então, eu prefiro e apoio muito mais Guaratiba do que a época Deodoro. Na verdade, se fosse em Deodoro ou na Conchinchina, eu ia apoiar do mesmo jeito, porque a gente precisava de um autódromo. Mas Guaratiba faz muito mais sentido. E o prefeito tem essa visão do quão subutilizado está esse parque hoteleiro que foi disponibilizado para as Olimpíadas, né? Isso é importante. E também o seguinte, Guaratiba, o que a gente tem que falar de Guaratiba é que é impressionante, como a gente falou, né? A mídia social, todo mundo, é impressionante como as pessoas falam sem entender de nada. É que nem eu falo do carro elétrico. As pessoas não entendem nada de carro elétrico e falam mal do carro elétrico, mas não entendem nada. E eu falo assim, peraí, as fábricas todas do mundo estão fazendo carro elétrico, estão correndo atrás de melhorar o carro elétrico. Aí meia dúzia de influencers dizem que o carro elétrico não vai chegar a lugar nenhum. Vai entender, mas tudo bem. Agora, Guaratiba é um super terreno, o dobro de Jacarepaguá, que ele alagou quando foram fazer um evento, que era um evento que emprestaram o terreno para a igreja, de graça.
A igreja montou lá um palco para fazer a Jornada Mundial da Juventude, num terreno que não tinha urbanização, não tinha nada, aí encheu, choveu muito, encheu, e ele ficou com a fama de que é um terreno alagado. O que é um terreno alagado? Eu sou até arquiteto, conheço alguma coisa de geologia, eu tenho algum trabalho. Mas o que é um terreno alagado? Não existe. Terreno alagado é um terreno... Você faz casa, se você quiser, por exemplo, o bairro da Urca, depois que você passa ali da TV Tupi, aquilo tudo ali é um aterro. Sim. Se você botar um aterro, acaba. E as pessoas confundem alagado com turfa. Turfa é onde foi feita a Vila do Pan. Uhum. É um agregado que ele não fica muito consistente, então para você construir ali, você tem que fazer uma estrutura muito firme. Tá entendendo? Na Vila do Pan fizeram os prédios com essa estrutura, não fizeram as ruas se mexeram, mas não confundam alagado com turfa. Só que esse terreno de Guaratiba, ele ia ser um loteamento. Então a empresa já subiu, já fez ruas, já botou manilha, já fez um tratamento que já não alaga. Tá entendendo? Eu no polo de cinema e vídeo, que é ali na Avenida Belardo Bueno, ali, quando a maré subia, o polo todo, a área do polo, era um alagado. Tá entendendo? Botaram uma máquina, botou uma draga, subiu 3 metros. Você vai hoje lá, você tem zilhões de prédios, tem mais de 2.500 unidades na região ali do polo de cinema e vídeo, tá entendendo? Residenciais, empresariais, tem tudo. Então, tem um hospital, não tem existe, não existe terreno alagado, não impede nada. Então, o problema do alagado, não. É muito melhor você chegar em Guaratiba. Guaratiba tá, eu fiz essa medição, Guaratiba tá do túnel da Grota Funda no Recreio até a entrada do terreno, são 10 quilômetros. Para entrar na via lateral, que é a estrada da Matriz, onde seria o famoso portão 7, que as pessoas entravam no autódromo, você cruza a pista por baixo de um viaduto, não tem sinal. E essa rua da Matriz, a gente ia para o portão 7, era uma pista asfaltada com mão e contramão que engarrafava, travava. Lá não. Lá a estrada da Matriz, que vai pegar do lado do autódromo, ela tem 2 pistas indo, 2 pistas voltando e um canteiro central com mais de 12 metros. Você pode até urbanizar ali, botar 3 pistas indo, 3 pistas voltando. Do outro lado também tem uma pista asfaltada. O terreno é maravilhoso, tem o dobro do terreno de Jacarepaguá. Então, Guaratiba é o local para fazer não só o autódromo, mas para fazer outros grandes eventos, como o Rock in Rio, o Lollapalooza aqui no Rio e tal. E entrando na disputa com São Paulo, falando de Fórmula 1, estive lá esse final de semana em São Paulo, vários jornalistas falaram, poxa, esse autódromo do Rio vai sair, se ele sair, a Fórmula 1 for para lá, Interlagos vai acabar. Eu acho que a Fórmula 1 pode ter 2 GPs no Brasil, eu acho que pode ter o GP da América do Sul, que nem tem lá nos Estados Unidos, tá, mais de um GP, e essa preocupação dos paulistas, né, porque eles acham que a Fórmula 1 leva o dinheiro e mantém e justifica o autódromo, eles pensam que aquilo vai virar um loteamento. São Paulo está fazendo outras obras lá para fazer muitos eventos, não vai acabar. São Paulo, nem se a Fórmula 1 viesse para cá, não vai acabar. Mas é isso. Eu acho que tem condições de fazer 2 Fórmula 1 aqui no Brasil.